Oi pessoal, tudo bem? Professor Nilson aqui. Eu espero que todos estejam bem, dentro do conforto de seus lares, apesar do confinamento forçado graças ao coronavírus. Eu gostaria de começar a falar com vocês a respeito dos fatores de produção. Só que antes, como eu sempre costumo relembrar os meus alunos, eu sempre gosto de tratar a respeito de um assunto que está na vida de todos nós. A gente sempre começa falando sobre escassez, por quê? É um dos principais temas tratados pela economia. Essa palavra, ela sempre vem acompanhada de um depende. Por quê? Depende do contexto, depende da situação, da época, da região, da cultura, depende de uma série de fatores. E é claro que quando a gente começa a falar de escassez, a primeira coisa que nos vem à cabeça é a questão da escolha. Nós somos obrigados a fazer a todo momento escolhas. Essas escolhas são escolhas conflituosas, né? A palavra trade-off traduz bem isso, né? Que significa escolhas conflituosas. Esses trade-offs envolvem um certo sacrifício. Você sacrifica uma coisa em detrimento de outra. Vocês podem perceber que às vezes nós nos colocamos numa situação difícil, né? Com quem a gente vai sacrificar primeiro, em quem a gente vai demitir para poder ter dinheiro para poder pagar outros funcionários, com quem que a gente vai, qual material que a gente vai utilizar no lugar de outro, ou o que a gente vai produzir no lugar de outra coisa, para quem, por quê. Então a gente tem que a todo momento fazer essas escolhas. Essas escolhas, elas acabam sendo conflituosas justamente por causa disso, que a gente sabe que nós não temos recursos suficientes no planeta para poder atender a todas as nossas necessidades. Então as necessidades, é claro, as necessidades humanas que são infinitas, é claro, e os recursos que são finitos. Mas antes de eu começar a tratar de todos esses assuntos, alguns alunos sempre me perguntam que recursos que são esses, o que são recursos. O conceito mais básico vamos dizer que são todos aqueles elementos que a gente vai utilizar para poder atender a uma determinada necessidade ou atingir um determinado objetivo. Esses recursos, eles podem ser recursos humanos, podem ser recursos financeiros, podem ser, vamos dizer assim, recursos de maquinário, de matérias-primas, uma série de coisas que a gente pode utilizar aí para poder atender essas necessidades, né? Então os recursos, vamos pegar o exemplo de um departamento de informática, ele possui recursos de informação. Afinal de contas, um departamento de TI ele tem que fornecer informações para os demais departamentos para que eles possam tomar decisões. Então esses recursos, vamos dizer assim, recursos de maquinário, recursos de disco, recursos humanos, os analistas, né? Que mais? O hardware, o software, redes, quer dizer, todos os elementos que a gente pode utilizar para poder atingir a esse objetivo. Temos também o exemplo da sala de aula. Dentro de uma sala de aula comum, a gente tem uma lousa, tem giz, tem apagador, tem o recurso humano, que é o professor, tem os clientes, que são os alunos, as carteiras, lápis, borracha, caneta, carteira universitária. Então são todos recursos que atendem à necessidade e é claro que atender o objetivo do aprendizado. Mas vamos ao que interessa. A gente tem como os fatores de produção também elementos, eles são muito parecidos com os recursos. Na verdade, os recursos fazem parte desses fatores de produção. A gente tem, por exemplo, esses recursos que são limitados à natureza, as necessidades humanas que são ilimitadas. Então a gente pode colocar os recursos naturais, o petróleo, a água, a madeira,
Então, esses fatores de produção, eles começaram a ser estudados aí por vários outros teóricos, mas eu gostaria de citar aqui o Karl Marx. Quando ele escreveu a sua obra O Capital, ele fez uma crítica severa ao capitalismo, né? Apesar do nome O Capital, ele não teve a intenção de enaltecer, mas muito pelo contrário, de criticar o sistema econômico capitalista. Mas quando ele fala de fatores de produção, ele entende que esses fatores, eles atendem às necessidades de uma sociedade, na composição deles, na forma como a gente vai conjugar cada um desses fatores de produção, a gente vai atender essas necessidades, que são muitas, né? Então a gente pode começar falando aí sobre a terra, sobre o trabalho e sobre o capital. Capital esse que pode aparecer de diversas formas. Mas a gente, quando a gente começa a falar de Karl Marx, a gente segue lembrando que ele cita apenas dentro do contexto, dentro da época em que ele viveu e que ele escreveu essa obra, O Capital. Ele tratava a terra, trabalho e capital como todos os elementos fundamentais para poder atender a todas as necessidades da sociedade. E é claro que hoje as coisas mudaram. Nós temos outros fatores de produção que podem atender essas necessidades. A gente tem aqui, por exemplo, a tecnologia e a capacidade empresarial. Certo? Então, cada um desses elementos aqui, em sua conjugação ou individualmente, são capazes de atender a essas necessidades que a sociedade tem. Né? Então, é claro que cada um desses fatores de produção tem uma remuneração, tem uma forma de ser remunerada. Em qualquer sociedade, em qualquer sistema político, esses fatores de produção necessitam de uma forma de remuneração. Então a gente coloca aqui desse lado a remuneração de cada um desses elementos. Vocês me desculpem, eu ainda não estou acostumado a escrever com essa mesa digital, bem diferente de escrever num caderno, mas voltando para o que interessa, a Terra, ela, vamos dizer assim, que a Terra ociosa, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser produtiva. E é claro que, vamos imaginar, nós temos um pedaço de terra, uma parte dele está ociosa, né, e alguém fala assim: puxa, eu gostaria de ter uma terra igual a essa, ou você não me emprestaria essa terra, um pedaço dessa terra para eu poder produzir alguma coisa? É claro, a pessoa pode, na verdade, arrendar essa terra, ou pode alugar, né? Então, o aluguel é a forma de remunerar o uso da terra. Vamos imaginar que vocês têm um apartamento, vocês estão pagando aí, é claro, condomínio, estão pagando IPTU, vocês têm uma série de coisas a pagar justamente porque a terra não vai se pagar sozinha, a não ser, é claro, que se produza alguma coisa. Então você pode cobrar aluguel, ou você poderia arrendar também essa terra. O arrendamento, eu vou abreviar aqui por falta de espaço. Então o arrendamento, ele pode, vamos imaginar que a pessoa produz bens, produz alimentos, e parte desses alimentos ele dá para o dono, para o verdadeiro proprietário daquela terra, né? Então seria uma forma dele remunerar. Isso daqui era muito utilizado na época medieval. A forma de remuneração do trabalho a gente chama de salário. A palavra nos remete à Roma antiga, quando os soldados recebiam sal na forma de pagamento pelos seus serviços, e o sal ele tinha uma utilidade. Era uma sociedade baseada no escambo, no princípio dela, e a palavra salário advém de sal. O sal era muito útil. Naquela época não tinha geladeiras, então eles precisavam do sal justamente para poder conservar os alimentos. Usavam o sal também para condimentar a comida.
E era também útil para os soldados, porque eles podiam trocar sal por moradia, por vestimenta, por qualquer coisa que atendesse às necessidades deles, né? E o capital, vamos imaginar que vocês têm um dinheirinho ali guardado na poupança, ele rende, ele tem um rendimento, né, pelo tempo que ele fica ali parado, claro que ele não está parado, né? O banco vai utilizar isso daí, é claro que você também vai receber um rendimento em cima desse capital. Então, vamos imaginar que o seu cunhado, o seu primo, te peça dinheiro emprestado. Você vai ter que tirar esse dinheiro. É claro que você vai pedir uma remuneração para ele, porque senão, vamos imaginar, nem mãe faz isso, de emprestar o dinheiro para a gente sem cobrar juros, né? Então, juros é a recompensa pelo uso do capital. Então, vamos imaginar aí que esse rendimento extra, ele foi, contando um pouquinho de história, né? Os judeus, eles na época da Inquisição, eles começaram a cobrar juros e, é claro, eles são condenados pela Igreja Católica, pela Inquisição. Muitos perderam a vida, foram enforcados, foram decepados por causa da usura. Ou seja, cobrança indevida, né? Então os juros, eles são a recompensa pelo uso do capital, mas apenas um desabafo, tá? A Igreja, o Vaticano, o Banco do Vaticano, hoje também cobra juros. É uma ironia isso, né? Apesar de eles cobrarem as taxas de juros mais altas do mundo. Mas vamos ao que interessa. A tecnologia, eu vou falar da tecnologia por último, mas vamos falar primeiro aqui da capacidade empresarial, depois a gente volta para a tecnologia. Qual que é a grande motivação para que as empresas funcionem, para que as empresas trabalhem? É claro que elas vão empregar capital, elas vão empregar tecnologia, elas vão empregar trabalho, eles vão empregar uma série de coisas para poder obter o lucro. Interessante que as empresas, elas entendem isso como uma motivação para que elas coloquem um determinado produto no mercado. E a tecnologia, agora que é mais interessante, essa palavrinha aqui é um pouquinho difícil, né, para algumas pessoas. Eu tenho vários exemplos de alunos meus que falam de royalties, sem saber o que estão falando, né, mas brincadeira, tá? Mas os royalties, essa palavrinha significa a remuneração pelo uso de uma tecnologia. O que a gente entende por tecnologia? Na verdade, alguém teve uma ideia, desenvolveu um produto, desenvolveu uma forma de fazer um determinado produto, ou teve uma ideia mirabolante, e é claro que essa pessoa vai cobrar pelo uso dessa capacidade intelectual dela. Vamos pegar, por exemplo, a Sony do Japão. Nós temos aqui a Sony do Brasil, nós temos uma filial, a Sony do Brasil é uma multinacional, é uma empresa que paga royalties para a Sony do Japão pela forma, pela tecnologia que foi desenvolvida lá. Então, a mesma coisa a GM, a Ford, a Volkswagen, essas empresas que estão sediadas aqui nesse país, elas pagam royalties para a matriz que está sediada em seus países natais. Então, eles desenvolveram a tecnologia e a gente emprega essa tecnologia aqui. Por exemplo, todo mundo já sabe que eu já fui um franqueado. Eu não vou citar o nome da empresa, mas essa empresa, ela cobrava royalties porque eles desenvolveram uma tecnologia de ensino. E é claro que eu pagava royalties para poder utilizar o logotipo da empresa, para poder utilizar os cadernos, os materiais e tudo mais. Certo? Mais adiante a gente vai falar sobre microeconomia. E até agora eu encerro esse assunto. Tá, a gente pode voltar nele mais adiante, mas eu gostei muito da experiência e espero revê-los novamente mais adiante. Grande abraço a todos, a gente se vê por aí.